Boa tarde e bem-vindos à sétima aula de IAM. Na primeira parte da disciplina falamos sobre as interações atômicas. Nós usamos da física quântica para entender como os átomos se juntam para formarem moléculas. Na segunda parte falamos sobre as interações entre essas moléculas e como estas explicam as propriedades de líquidos e sólidos moleculares. Esta aula trata das próprias interações, a próxima das propriedades de líquidos e as últimas três das propriedades dos sólidos. As interações intermoleculares são pela força eletromagnética, em particular a eletrostática. Há interações magnéticas também, mas nesta aula nos limitamos às eletrostáticas. Um pouco das consequências das magnéticas veremos no final da última aula. Para entender a interação eletrostática entre moléculas, temos que saber como a carga está distribuída em uma molécula. Esta distribuição pode ser decomposta em momentos multipolo, isto é, monopolo, dipolo, quadripolo, etc. Uma decomposição destas se chama expansão em momentos multipolo. Em seguida, veremos os primeiros termos da expansão, os momentos monopolo e dipolo, os campos elétricos que estes geram e as forças intermoleculares resultantes. Começamos com o momento monopolo ou polo. O momento monopolo é nada outro que a carga total da molécula. Ele é zero para moléculas neutras, as que têm o mesmo número de elétrons que a soma dos prótons nos núcleos dos átomos, e o múltiplo da carga elementar para moléculas iônicas. Moléculas aniônicas têm mais elétrons que prótons, portanto, têm carga negativa, e moléculas catiônicas, carga positiva. O segundo termo da expansão é o momento dipolo, ou doispolo, que vocês deveriam conhecer de fenômenos eletromagnéticos, pelo menos para dipolos consistindo de um par de cargas pontuais do mesmo módulo, mas sinal oposto. No caso, era o vetor apontando da carga negativa para a carga positiva multiplicado pelo valor da carga positiva, ou o módulo da carga negativa, que é igual. No caso de as cargas positiva e negativa não serem pontuais, o momento dipolo μ é o vetor apontando do centro da distribuição da carga negativa para o centro da distribuição de carga positiva, multiplicado pela carga positiva ΔΔ+. Para moléculas carregadas, o momento dipolo é um pouco mais difícil de definir, mas veremos em breve que, neste caso, o momento dipolo não importa muito, já que a carga, o momento monopolo, domina a interação. Esta definição deixa claro que o momento dipolo é um vetor e tem unidade de distância vezes carga no sistema SI, então metro coulomb. Para moléculas, o momento dipolo é da ordem 10 a menos 30 metro coulomb e se usa frequentemente a unidade debye da ordem de 3 vezes 10 a menos 30 metro coulomb. Moléculas com momento dipolo diferente de zero são chamados polares e com momento nulo, apolares. Vamos fazer um exemplo. Determinar o momento dipolo de uma molécula de água. Já sabemos da quarta aula que é uma molécula em forma de L com um ângulo um pouco maior que 90 graus, de 104,45 graus, como aqui no desenho. Também sabemos que nas ligações entre o O e os H, os elétrons ficam, em média, mais perto do átomo de maior eletronegatividade, no caso o de oxigênio, resultando em cargas parciais negativa no átomo de oxigênio, 8 prótons e, em média, mais de 8 elétrons, e positivas nos átomos de hidrogênio, que, deprivados dos seus elétrons, são quase prótons nus. O valor dessas cargas parciais, isto é, da sobredensidade de elétrons em torno do O, respectivamente da subdensidade em torno dos H, depende do grau da polaridade das ligações OH e pode ser estimada a partir da diferença em eletronegatividade entre hidrogênio e oxigênio. Vide em breve.
Assim, o centro da carga negativa parcial se encontra no átomo de O e o da carga positiva entre os átomos de hidrogênio, e o vetor L aponta do primeiro para o segundo. Conhecendo o comprimento das ligações OH e o ângulo entre as ligações, aqueles 104,45 graus, conseguimos calcular o comprimento de L. E o momento dipolo é este vetor L multiplicado pelo módulo da carga parcial delta menos, ou duas vezes delta mais, nos dá o momento dipolo da molécula Mi. Alternativamente, podemos calcular o momento dipolo da molécula como a soma vetorial dos momentos dipolo de cada ligação, o que dá no mesmo resultado. Daqui a pouco vamos ver como se estima o momento dipolo de uma ligação individual. Às vezes, quando estamos apenas interessados na interação eletrostática da molécula, podemos representá-la por um dipolo simples, de duas cargas, como vocês conhecem de fenômenos eletromagnéticos. As duas cargas sendo as cargas parciais e encontrando-se nos centros de carga negativa e positiva. Outro exemplo. A molécula de CO2, uma molécula linear que é simétrica ao contrário da molécula H2O. As ligações CO podem ser ligeiramente polares, mas não precisamos fazer cálculos complicados. Podemos aproveitar a simetria da molécula para ver que os momentos dipolo das duas ligações se cancelam, ou alternativamente que os centros de carga negativa e positiva coincidem no centro da molécula, no átomo de carbono, tal que o vetor L é nulo e o momento dipolo também. Aqui mais uns exemplos. As flechas nas ligações apontam na direção onde os elétrons se concentram, então na direção oposta da contribuição daquela ligação ao momento dipolo da molécula. As moléculas CCl4 e BF3 são apolares por serem simétricas. No HCl, o momento aponta na direção do H, no NH3, do N até o ponto entre os Hs, e no CClH4, do Cl para o C, já que a ligação CCl é mais polar que as ligações CH. Como estimar o momento dipolo de uma ligação? Ele equivale aproximadamente à diferença de eletronegatividade de Pauling entre os dois átomos e aponta do átomo com eletronegatividade maior para aquele com eletronegatividade menor. Aqui uns valores de momento dipolo e informações sobre a geometria de várias moléculas. Falamos apenas dos momentos monopolo, a carga total, e dipolo, mas moléculas mais complexas podem ter momentos de ordens maiores também, como momentos quadrupolo, octupolo, etc. Em breve veremos que para falar das interações não precisamos desses momentos de ordem maior, pelo menos não para interações à distância. A interação entre duas moléculas pode ser entendida como uma gera um campo elétrico ou um campo de potencial elétrico e a outra reage a este campo. Para facilitar a análise, tratamos de cada parte independentemente, começando pela segunda parte, como reage uma molécula a um campo elétrico. A parte como é o campo gerado por uma molécula vem depois. Em seguida, juntamos os dois. Primeiro, como reage uma molécula que pode girar livremente, que é em geral o caso em líquidos e gases, a um campo externo, supondo que o campo é homogêneo no desenho da esquerda para a direita. A carga positiva é puxada na direção do campo, aqui para a direita, com uma força cujo módulo é delta mais vezes o módulo do campo, e a carga negativa para o lado oposto, por uma força do mesmo módulo, já que ΔM- tem o mesmo módulo que ΔM+, e o campo é o mesmo nas posições das duas cargas. Ou seja, a força total agindo na molécula é nula. Ela não é acelerada em nenhuma direção.
Mas as duas forças não agem na mesma linha e haverá um torque agindo sobre a molécula, no sentido de querer alinhar o momento dipolo com o campo. Este efeito é mais fraco em temperaturas mais altas, porque o movimento térmico das moléculas atrapalha o alinhamento. A componente do dipolo paralela ao campo é seu módulo, vezes um fator que é proporcional ao momento, já que o torque é proporcional ao momento. Por isso o μ aparece em quadrado, ao campo, o torque também é proporcional ao campo, e o inverso da temperatura absoluta, quer dizer, temperatura em Kelvin. E como reagem moléculas apolares a um campo elétrico? Supondo que a molécula consiste de um esqueleto rígido de núcleos e uma eletrosfera em torno, no desenho parece mais com um único átomo, mas é só para facilitar. O importante é que o centro da carga dos núcleos coincide com o centro da eletrosfera para a molécula ser apolar. Aplicamos um campo, de novo homogêneo e da esquerda para a direita. O campo puxa os elétrons na direção oposta do campo e os núcleos um pouquinho na direção do campo, mas o centro de massa da molécula não se mexe. Afinal, a força total deve ser zero, já que a molécula como um todo é neutra. Ou seja, a molécula adquire um momento dipolo, chamado momento dipolo induzido, também alinhado com o campo. Na verdade, isto não acontece apenas com moléculas neutras, mas também com moléculas polares estacionárias, como em sólidos. Neste caso, o momento induzido se soma ao momento permanente, vetorialmente. Dependendo do alinhamento relativo entre o momento permanente e o induzido, isto é, do campo indutor, o momento pode ser aumentado, diminuído ou mudar de direção. Por final, a indução de um momento induzido deve acontecer até em moléculas polares com rotação livre, já que essas também se alinham com o campo, levando ao alinhamento mais aumento do momento dipolo. Qual o valor do momento induzido? Quanto mais forte o campo, tanto maior o momento induzido. Até um certo limite, o momento induzido é proporcional ao campo indutor, onde o fator de proporcionalidade é chamado polarizabilidade da molécula, alfa. Obviamente, a unidade da polarizabilidade é a do momento dipolo dividida pelo do campo elétrico, dando em unidades SI, Coulomb em quadrado, metros em quadrado dividido por Joule. Frequentemente se usa uma grandeza que é esta polarizabilidade dividida por 4πε0. Isso dá uma grandeza com dimensão de volume, chamada volume de polarizabilidade ou polarizabilidade volumar. Esta não corresponde a nenhum volume física, é apenas uma medida da polarizabilidade com unidades de volume, mas em geral é da ordem de volumes físicas de moléculas. Quanto maior é a lacuna entre os estados ocupados e os desocupados da molécula, isto é, quanto mais difícil é excitar a molécula, tanto menor é sua polarizabilidade. Aqui tratamos a polarização como isotrópica, igual em todas as direções. Na verdade, ela pode depender da direção do campo, ou seja, ser anisotrópica. Assim, a polarizabilidade não pode ser dada por um escalar. Teríamos que usar um tensor representado por uma matriz, mas isso é fora do escopo desta disciplina. Trataremos ela como isotrópica mesmo. Aqui os valores de polarizabilidades volumares de algumas moléculas junto com seus momentos dipolo permanentes. Vamos para outra parte. Como é o campo gerado por monopolos e dipolos elétricos? Primeiro, como é o campo gerado por um monopolo, ou seja, qual o campo gerado por uma carga elétrica num ponto na distância r dela? Quando faço esta pergunta na aula presencial, os alunos ficam com cara de paisagem,
mas é tipo eletromag zero. É simplesmente o potencial de Coulomb, o valor da carga dividido por 4πε0r, proporcional a 1 sobre r. E para um dipolo, acredito que isto também é dado em fenômenos eletromagnéticos, mas vamos dar uma olhada. Qual o potencial num ponto que se encontra no eixo do dipolo μ, que é igual a delta mais L, a uma distância r do dipolo, melhor do centro do dipolo? É a soma dos valores de potencial devido às cargas positiva e negativa compondo o dipolo, já que vale o princípio de sobreposição para o potencial elétrico. Os dois termos contêm o fator 1 sobre 4πε0, que boto em evidência. Dentro dos parênteses temos a carga positiva dividida pela sua distância até o ponto P, R mais L6, e a mesma coisa para a carga negativa. Mais delta menos é menos delta mais, já que a molécula é neutra. Ainda cortamos as duas divisões por R e colocamos delta mais sobre R também em evidência. Dentro das parênteses sobra 1 sobre 1 mais L sobre 2R menos 1 menos L sobre 2R. Chamando no primeiro termo L sobre 2R de x e no outro menos L sobre 2R de x, podemos usar a soma infinita de 1 sobre 1 mais x de bases matemáticas para escrever o termo nas parênteses desta maneira. Supondo que R é muito maior que L, isto é, estamos olhando para o campo longe da molécula, podemos ignorar os termos a partir de L dividido por 2R no cubo. Os 1 e os termos de L sobre 2R em quadrado se cancelam, sobrando apenas os termos em L sobre 2R na primeira potência. Menos 2 vezes 1 meio dá menos 1, e nosso potencial é menos delta mais L dividido por 4πε0r em quadrado. Mais delta mais L é exatamente o momento de polo μ, então obtemos menos μ sobre 4πε0r em quadrado. Ou seja, o potencial gerado por um dipolo cai com o quadrado da distância, pelo menos na direção do eixo. E em outras direções, por exemplo, em uma direção que, visto da posição da molécula, faz um ângulo θ com o momento dipolo. Neste caso, surge um fator cosseno de θ e o potencial também cai com o quadrado da distância. Se não estou enganado, vocês deduziram esta fórmula em fenômenos eletromagnéticos. Observa que o caso que deduzimos corresponde a θ igual a 180 graus. Já que o cosseno de 180 graus é menos 1, obtivemos o mesmo resultado. Então, o potencial de um polo, monopolo, cai com a primeira potência da distância e o de um dois-polo, dipolo, com a segunda potência. Em geral, o potencial de um n-polo cai com a enésima potência da distância. Em consequência, em grandes distâncias, só o momento com menor n importa. Isto é, o momento monopolo, a carga para moléculas com carga, ou seja, íons, e o momento dipolo para moléculas neutras. Já que na interação intermolecular as moléculas sempre têm um momento dipolo, nem que seja apenas um momento induzido, normalmente precisamos levar em conta apenas os momentos monopolo e dipolo. Podemos ignorar os momentos quadrupolo, etc. Juntando o campo gerado pela molécula 1 com a reação da molécula 2, agora demos uma olhada na energia potencial de um par de n-polos e como este implica no comportamento desses n-polos. Primeiro, dois n-polos estacionários com uma orientação fixa, como as moléculas num sólido. E o primeiro caso desta categoria, quer dizer dois n-polos estacionários, é dois monopolos, ou seja, duas cargas Q1 e Q2 na distância r. Isso também é um resultado de fenômenos eletromagnéticos,
A energia potencial de duas cargas na distância r é o produto das cargas dividido por 4πε0r. É simplesmente a energia potencial associada à força de Coulomb. Ela é positiva para cargas do mesmo sinal, cargas que se repelem, e negativa para cargas de sinal oposto, que se atraem. Então, ela é proporcional a 1 sobre a primeira potência de R. Este 1 na potência também pode ser escrita como 1 mais 1 menos 1, a soma dos dois n's menos 1. A força correspondente, isto é, a força entre duas cargas, é justamente a força de Coulomb, o produto das cargas dividido por 4πε0r². O r aparece na menos segunda potência, 1 a menos que na energia potencial, o que faz sentido, já que ela é o negativo do gradiente desta energia. Este 2 na potência pode ser escrita como 1 mais 1, a soma dos dois n. Aqui, sob o ponto de vista Q1 gera um campo que age em Q2, V1 é o potencial gerado por Q1 na posição de Q2, respectivamente E1, o campo elétrico correspondente, o negativo do gradiente do campo potencial. A energia potencial de Q2 neste campo é V1Q2 e a força que age em Q2 é 1Q2, como vocês aprenderam em fenômenos eletromagnéticos. E a situação dipolo e monopolo, isso é, uma molécula polar com momento μ1 e um íon com carga Q2 na distância r. Neste caso, é importante saber a orientação do momento dipolo em relação à reta que conecta as duas moléculas. Chamamos o ângulo entre o momento dipolo da molécula polar e o vetor que aponta dela para o íon de θ. Qual é agora a energia potencial da interação? De novo, V1 é o potencial gerado pela molécula 1 na posição da molécula 2. Que determinamos poucos slides atrás e cai com 1 sobre r elevado a 2. O 2 podendo ser escrito como 2 mais 1 menos 1, ou a soma dos dois n menos 1. A força correspondente cai com a terceira potência da distância. 3 é 2 mais 1. Aqui, sob o ponto de vista, μ1 gera um campo que age em Q2. E para dois dipolos, moléculas polares com momentos μ1 e μ2 na distância r, tem dois ângulos envolvidos, os ângulos que os dois momentos fazem com a reta que conecta as moléculas, mas aqui tratamos apenas do caso que os dois momentos são paralelos, μ1 fazendo um ângulo de θ com o vetor que aponta da molécula 1 para a molécula 2. Sem dedução, o valor da energia potencial da interação é dada por esta fórmula. Proporcional aos dois momentos dipolo e inversamente proporcional a r elevado a 3, que é 2 mais 2 menos 1. A força correspondente cai com a quarta potência da distância, 4 sendo 2 mais 2. O fator 1 menos 3 cosinus enquadrado θ determina se a força é atrativa ou repulsiva. Podemos identificar faixas de valores de θ para aqueles U é negativa e outras para aqueles U é positiva. Os limites entre estas faixas são dados pela equação 1 menos 3 cosinus enquadrado θ é igual a 0, com soluções θ é igual a 54,7 graus e 125,3 graus. Para θ perto de 0 ou de 180 graus, temos o caso de polos um atrás do outro. Neste caso, a energia potencial é negativa e temos uma atração. Isto é intuitivamente claro, já que a atração entre o rabo da molécula à frente e a cabeça da molécula atrás domina a interação. Para θ perto de 90 graus, os dois dipolos encontram-se mais ou menos lado ao lado. Neste caso, U é positiva
o que implica numa repulsão entre as moléculas. Isto também é intuitivo. A repulsão entre as cabeças mais aquela entre os rabos é mais forte que as atrações cruzadas, isto é, cabeça 1 versus rabo 2 e vice-versa, já que as distâncias entre as duas cabeças e entre os dois rabos são mais curtas que as distâncias cruzadas. Isto também cobre o caso de dipolos antiparalelos, interpretando μ2 como um momento negativo paralelo a μ1. Assim teremos o mesmo resultado com sinal oposto, tal que para esta orientação dos dois momentos, potencial e força também caem com a terceira, respectivamente quarta potência da distância. Neste caso, os dois dipolos se atraem quando θ é perto de 0 ou 180 graus e se repelem para θ perto de 90 graus. Para outras orientações relativas entre μ1 e μ2, a energia potencial também cai com o cubo da distância e a força com a quarta potência. Para estes exemplos, dois monopolos, um monopolo e um dipolo e dois dipolos, vemos que a energia potencial da interação entre os dois n-polos estacionários cai com a distância elevado à soma dos dois n menos 1, e a força com R elevado à soma dos dois n. Isso vale em geral para a interação entre dois n-polos, mas, como dito, a nós interessam apenas estes três casos. Nos casos de interação até agora, tomamos as orientações dos dipolos envolvidos como dadas, estacionárias. Mas em gases e líquidos, e em geral em moléculas neutras, eles são do tipo livremente rotacionável ou induzido e podem se alinhar com o campo gerado pela outra molécula. Mas as fórmulas de energia e força não são as mesmas neste caso, independentemente de como as duas moléculas chegaram nas distâncias de orientação que eles estão. Sim, mas justamente este como elas chegaram lá, o alinhamento por rotação ou indução, também depende da distância, e esta dependência entra também nas fórmulas para energia e força em função da distância. Não vamos detalhar todos os casos, mas mostrar o princípio através de um exemplo, a interação íon-dipolo induzido na distância r um do outro, como ilustrado aqui. Supomos que o íon tem carga positiva Q1 maior que zero, mas veremos que usar um íon de carga negativa leva ao mesmo resultado, e que a molécula 2 tem a polarizabilidade alfa. O íon gera um campo elétrico E1 na posição da molécula neutra, na direção da linha que conecta as duas moléculas. Este campo induz o momento induzido na molécula 2 na mesma direção. Vamos ao cálculo da energia potencial da interação. Usamos a fórmula de antes, onde este momento induzido faz o papel do momento μ1 e a carga do íon, ou do íon Q2. Então, substituímos μ1 por μ2 estrelinha e Q2 por Q1. O ângulo θ agora é o ângulo entre o momento μ2 e o vetor apontando na molécula 2 para a molécula 1, que é 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1. Substituímos o momento induzido μ2 estrelinha por alfa vezes o campo indutor E1, que é o potencial de Coulomb devido à carga Q1 na distância r, Q1 dividido por 4πε0 r em quadrado. Reagrupando, obtemos menos alfa Q1 em quadrado sobre 16 π em quadrado ε0 em quadrado r na quarta, ou seja, a energia potencial cai com a quarta potência da distância. 2 fatores 1 sobre r porque a influência do dipolo diminui com o quadrado da distância, e mais 2 porque o momento deste dipolo também diminui com o quadrado da distância, já que o campo indutor cai com o quadrado da distância.
A força correspondente cai com a quinta potência da distância. Ela é sempre atrativa, isto é, a energia tem sinal negativo, porque o dipolo induzido é sempre alinhado tal que ele acaba sendo atraído pelo íon. Se a carga for negativa, o campo indutor e o momento induzido seriam na direção oposta, mas isto gera uma atração mesmo assim, já que agora a carga que interage com o dipolo também mudou de sinal. Vemos isto na fórmula pelo fato que Q1 aparece em quadrado. Mudar o sinal de Q1 não muda o sinal de U. Estas duas propriedades valem em geral para interações envolvendo momentos induzidos ou alinhados por rotação. Elas são sempre atrativas porque o momento induzido ou alinhado por rotação é orientado assim, e elas caem mais rapidamente com a distância que no caso de N polos estacionários. Além disso, elas diminuem com a temperatura inversamente à temperatura absoluta, já que o movimento térmico atrapalha o alinhamento ambos por rotação e por indução. Outros exemplos de forças deste tipo são a força íon-dipolo com rotação livre, como existem em gases e líquidos. Os dipolos se alinham tal que eles são atraídos pelos íons. Íon-dipolo induzido, que é o caso que acabamos de analisar em detalhe. Ambos são sempre atrativas, caem com a quarta potência da distância intermolecular em termos de energia potencial, respectivamente com a quinta potência em termos de força. Em geral, elas são mais fracas que a atração ou repulsão entre íons. Entre dipolos com rotação livre, como em gases e líquidos, esses também se alinham tal que eles acabam se atraindo. Essas forças se chamam de forças de Keeson. Estas caem com a sexta potência da distância intermolecular em termos de energia potencial, respectivamente com a sétima potência em termos de força. Elas são ainda mais fracas que a atração íon-dipolo com rotação livre ou íon-dipolo induzido. Até ocorrem forças em substâncias com apenas moléculas neutras e apolares. Como isso? Flutuações na distribuição de elétrons nas moléculas causam momentos dipolo aleatórios que induzem momentos em outras moléculas. De novo, os momentos são alinhados no sentido de as moléculas se atraírem, e ainda ajudam um ao outro para se manter. Essas forças se chamam forças de dispersão de London e devem ocorrer em todas as substâncias, não só naqueles com apenas moléculas neutras e apolares. As forças de dispersão de London têm as mesmas propriedades que as de Keeson. Caem com a sexta potência da distância intermolecular em termos de energia potencial e com a sétima em termos de força. As duas também são agrupados em uma categoria chamada de forças van der Waals. Em gases e líquidos feitos de moléculas ou átomos neutras, todas as forças são desta natureza e são responsáveis para o termo proporcional ao inverso do quadrado do volume na equação para gases reais, a equação de van der Waals, que deve ter aparecido em fenômenos térmicos. Todas as forças que tratamos até agora nesta aula são eletrostáticas e contêm o termo 1 sobre 4πε0, às vezes em quadrado, onde ε0 é a permissividade do vácuo. Em dielétricos, ε0 tem que ser substituído pela permissividade do material ε, que é maior por um fator κe, a constante dielétrica do material. Este κe pode ser bastante grande, o que torna as forças bem mais fracas no dielétrico do que no ar ou vácuo. Por exemplo, a constante dielétrica de água é 78, fazendo que a força atrativa entre íons, por exemplo, os íons de sódio e clorídrio compondo o sal de cozinha, é bem mais fraca na água que no ar.
o que faz que o sal pode ser dissolvido na água enquanto ele é bastante estável fora da água. A última interação apresentada nesta aula é a tal da ponte de hidrogênio. Segundo Atkins, o nome oficial é ligação de hidrogênio e o nome ponte de hidrogênio estaria caindo em desuso, mas na prática o nome ainda é bastante usado. Obviamente, esta interação requer moléculas que contêm átomos de hidrogênio. Mais precisamente, hidrogênio ligado dentro da sua molécula a um átomo de alta eletronegatividade, nitrogênio, oxigênio, flúor ou alguma espécie aniônica. A molécula se liga pelo átomo de hidrogênio a uma outra molécula, a um átomo desta que também tem alta eletronegatividade. Chamando os dois átomos eletronegativos de A e B, A sendo aquele pertencendo à mesma molécula que o átomo de hidrogênio, podemos entender a interação de maneira clássica assim. Os elétrons da ligação AH se encontram mais perto do átomo eletronegativo e deixam o átomo de hidrogênio praticamente sem elétrons, um próton nu, ou seja, uma carga parcial positiva ligado à molécula. Esta atrai o átomo B da outra molécula, que por sua vez tem uma carga parcial negativa devido à ligação que ele faz com algum outro átomo da sua molécula. Também podemos entender a ponte de hidrogênio de maneira quântica. Formamos orbitais intermoleculares a partir das funções de onda de valência dos três átomos envolvidos, ψA, ψH e ψB, ψH sendo a função de onda do orbital 1s. Tendo três orbitais de base, obtemos três orbitais intermoleculares, um totalmente ligante, os três orbitais atômicas fazendo interferência construtiva, um antiligante, cada átomo fazendo interferência destrutiva com seus vizinhos, e um nem ligante nem antiligante. Temos 4 elétrons para distribuir, 2 da ligação AH e 2 do átomo B. 2 vão para o orbital ligante e 2 para o nem ligante nem antiligante. Se a energia total desta configuração é menor que a das duas moléculas separadas, a ligação é estável. Isto é o caso se A e B são bastante eletronegativos. Assim, a ligação de hidrogênio se forma. Algumas propriedades. A ponte de hidrogênio é bastante forte, da ordem de 20 kJ por mol, mais forte que as outras interações com a exceção da força entre íons, tal que, quando ela acontece, ela domina a interação. É uma ligação a curta distância, pode-se dizer de contato, isto é, da ordem da distância interatômica em moléculas, quase como uma ligação química entre moléculas. Elas são bastante importantes na natureza. Por exemplo, elas são responsáveis pelas ligações intermoleculares na água e no gelo, causando a estrutura cristalina do gelo e a forma de flocos de neve. Também bastante importante, elas fazem as ligações entre pares de genes do DNA, isto é, entre adenina e timina e entre guanina e citosina, dos cromátides que compõem um cromossomo. Aqui um resumo das interações intermoleculares apresentadas nesta aula. E uma comparação entre suas intensidades e lembrando da maneira como elas dependem da distância intermolecular. As ligações interatômicas dentro de moléculas, isto é, as ligações iônicas e covalentes que conhecemos na primeira metade da disciplina, e as metálicas que ainda conheceremos na aula sobre estrutura de sólidos, são bem mais fortes que as intermoleculares. Uma ferramenta útil para tratar de interações intermoleculares é o potencial de Lennard-Jones. Ela é uma adição ao potencial das forças van der Waals, aquelas que caem com a sexta potência da distância intermolecular e são sempre atrativas.
aqui dadas pela fórmula V igual menos B dividido por R na sexta. O potencial de Van der Waals tende ao menos infinito quando a distância intermolecular tende a zero. Isto significaria que a energia mínima ocorreria para distâncias intermoleculares de zero, e a energia liberada na aproximação seria infinita. A substância ia implodir até todas as moléculas se encontrarem na mesma posição e liberar uma energia infinita no processo. Obviamente, isso não acontece. Isto porque o potencial de Van der Waals não leva em conta a repulsão a curta distância quando as moléculas começam a se tocar ou até sobrepor, devido ao princípio de exclusão de Pauli. Lennard e Jones resolveram este problema introduzindo um termo extra no potencial de Van der Waals, que cai mais rapidamente com a distância que 1 sobre R na sexta potência, tal que em grandes distâncias recuperamos o potencial de Van der Waals, mas tende ao mais infinito para R tendendo a zero mais rapidamente que o potencial de Van der Waals, causando uma repulsão a curta distância. Este termo extra é da forma mais A dividido por R na 12ª. Assim, obtemos um potencial que se comporta como neste gráfico, tendo o mínimo para uma determinada distância R', que corresponde à distância intermolecular preferida dentro da substância. Podemos escrever o potencial de Lennard-Jones também desta maneira, onde R0 é a separação intermolecular para aquela o potencial é zero, e epsilon é a profundidade do poço de potencial. Ou desta maneira, onde R' é a já mencionada distância intermolecular preferida. Na lista, vocês devem achar as relações entre A e B, epsilon e R0 e epsilon e R'. Na verdade, o termo mais A dividido por R na 12ª é apenas uma aproximação ao verdadeiro potencial de repulsão de contato. Mas faz sentido usá-la, já que a aproximação é bastante boa e o potencial de Lennard-Jones é fácil de tratar matematicamente. Por exemplo, derivar, integrar e transformar. Na lista, vocês aproveitarão este fato para determinar algumas grandezas como a força correspondendo a este potencial e a distância de equilíbrio. De maneira similar, podemos consertar os outros potenciais que tendem ao infinito para distâncias nulas, introduzindo termos repulsivos que dominam a curta distância, monômios com expoentes maiores. Potenciais desta forma são chamados potenciais de Mie. Foi isto a aula sobre interações intermoleculares. A próxima será sobre as propriedades de líquidos. Até lá!